Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo nós vamos fazer a revisão de 40 questões que são bastante cobradas na prova do Detran. Então, se você quer ter sucesso no seu exame, quer ser aprovado e tirar sua carteira de habilitação, fica comigo até o final desse vídeo. E sem muitas demoras, sem enrolação, nós já vamos começar a correção das atividades. Mas antes, eu conto com a sua inscrição aqui no canal e ativar também o sino de notificações para que o YouTube te notifique dos próximos vídeos aqui do canal. E não se esqueça também de curtir esse vídeo, ok? Olha só, a placa ao lado adverte ao condutor. Então, nós aqui na pergunta já identificamos que é uma placa de advertência, é uma placa amarela. Alternativa A, início de pista dupla. Alternativa B, fim de pista dupla. Alternativa C, pista dividida. E alternativa D, obstáculo de concreto. Veja bem, alternativa A diz início de pista dupla. Se fosse início de pista dupla, uma dessas setas aqui teria que estar invertida. No caso, essa daqui, olha. Então, para ser início de pista dupla, essa seta deveria estar para baixo, ok? Então, a alternativa A está eliminada. Alternativa B, fim de pista dupla. Se fosse fim de pista dupla, esse obstáculo aqui ele deveria estar na parte de baixo e as setas deveriam também estar invertidas. Então, eliminamos a alternativa A e a alternativa B. Para você identificar se é início ou fim de pista dupla, de qualquer forma, essas setas aqui elas devem estar invertidas, né? Uma delas deve estar em sentido contrário, no caso essa daqui. Alternativa C, alternativa correta. Então essa aqui é uma pista dividida. Nós temos um obstáculo aqui à frente, olha, e esse obstáculo está dividindo a pista. Então é bem simples. Alternativa C é a alternativa correta. Muito bem. Ao Departamento de Trânsito cabe, dentre outras atribuições, a responsabilidade de... Esse Departamento de Trânsito aqui é o Detran, que é o órgão executivo do Estado. O que o Detran faz? Quais são as atribuições dele? Essa é a pergunta. Alternativa A, criar novas leis. O Detran ele cria novas leis. Alternativa B, regulamentar o trânsito de bicicletas. Quem regulamenta o trânsito de bicicleta é o Detran. Alternativa C, expedir a Carteira Nacional de Habilitação. E alternativa D, organizar câmaras temáticas. Veja bem, alternativa A, criar novas leis. Quem cria novas leis são os órgãos normativos. E o Detran não é um órgão normativo. Então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, regulamentar o trânsito de bicicleta. Quem faz isso é o município. Então a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, expedir a Carteira Nacional de Habilitação. Ok, essa é a alternativa correta. Uma das atribuições do Detran, dentre outras, é expedir a Carteira Nacional de Habilitação e também tudo que diz respeito à documentação do veículo é de responsabilidade. O Detran tem essa incumbência de fazer, ok? Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. E essa última aqui, olha, organizar as câmaras temáticas é função do CONTRAN. Então, eliminamos também. Alternativa C é a alternativa correta. Questão 3. Quem tem a preferência no entroncamento quando há uma placa de D a preferência? Alternativa A, o veículo que está à esquerda. Alternativa B, o veículo que trafega na via principal. Alternativa C, o veículo mais rápido. E alternativa D, o veículo mais lento. Olha só, esta é uma placa de D a preferência e quando o condutor ele encontra uma placa dessa, quer dizer que o veículo que estiver na via preferencial, ele terá preferência. Caso não venha nenhum veículo na via preferencial, esse veículo ele poderá seguir adiante. Ele não precisa parar. Então, a alternativa correta é a alternativa B. O veículo que trafega na via preferencial ou na via principal, ele terá a preferência, ok? A alternativa B é a alternativa correta. Mas essa observação ela é bastante importante. Quando você encontrar uma placa de D preferência, não quer dizer que você tenha que parar o seu veículo obrigatoriamente, a não ser que venha outro veículo na via principal, ok? Então, vamos eliminar, vamos para a próxima questão. Questão 4. Qual o significado da placa quadrada amarela com a palavra pare escrita? Alternativa A, diminua a velocidade. Alternativa B, pista sem saída. Alternativa C, parada obrigatória à frente. E alternativa D, pare imediatamente. Muito interessante essa questão aqui. Por quê? Olha só, é uma placa de pare
mas ela é uma placa de pare de advertência, ela não é uma placa de pare de regulamentação. Então, a alternativa A está falando assim, diminua a velocidade. Alternativa B, pista sem saída. Alternativa C, parada obrigatória à frente. E alternativa D, pare imediatamente. Se vocês observarem, nós temos aqui, olha, duas alternativas que elas podem ser. Pode ser a alternativa C ou a alternativa D, que é parada e pare. No caso da alternativa C, está falando parada obrigatória à frente. É a alternativa correta. Por quê? A placa de pare ou a sinalização de pare amarela, ela não passa informação de ordem, ela passa informação de advertência. Então, você quando encontrar uma placa amarela de pare, você não deve parar o seu veículo imediatamente. Essa placa está falando para você que existe uma parada obrigatória à frente, que você à frente vai encontrar uma placa vermelha e branca no formato octogonal escrita pare. Então, alternativa C é a alternativa correta, parada obrigatória à frente, ok? Alternativa C. Vamos para a próxima questão. Quais os documentos são obrigatórios para conduzir um veículo? Muito bem. Alternativa A, apenas a CNH? Alternativa B, apenas o CRLV? Se vocês observarem a alternativa A e a alternativa B, na alternativa A, diz que você só deve andar com a CNH. Logo, ela vai excluir aqui automaticamente o documento do carro. Então, apenas a CNH? Está errado. Alternativa B, apenas o CRLV? Então você já elimina essas duas alternativas aqui, olha. Alternativa A e B, porque o apenas aqui, ele restringiu tanto a CNH quanto o CRLV. Alternativa C, CNH e CRLV? Essa é a alternativa correta. Sendo que pode ser a CNH, pode ser a PPD, pode ser a ACC e acompanhada, logicamente, do CRLV. Então, neste caso, é o documento do condutor, que pode ser um desses três, né? Pode ser CNH, PPD ou ACC, e também acompanhado do CRLV, que é o documento do veículo. Lembrando que é CRLV, né? Que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Alternativa C, alternativa correta. O agente de trânsito ele vai te pedir a sua CNH e o seu CRLV. Vamos para a próxima. O que indica a sinalização vertical com fundo azul? Indicações turísticas. Alternativa B, serviços auxiliares. Alternativa C, informação sobre serviços privados. E alternativa D, indicações de trânsito obrigatório. Então nós temos aqui a alternativa A e a alternativa B que podem ser, que passam informação a respeito de placas, né? Neste caso aqui, está falando só indicações turísticas. Neste caso, essas placas, elas têm cores diferentes, são cores marrons. Então, nós eliminamos aqui a alternativa A. E a alternativa B, serviços auxiliares. Então, o que indica a sinalização vertical com fundo azul? Serviços auxiliares. No caso aqui, posto de combustível, restaurante e oficina mecânica, ok? Vamos lá, continuando. Quais são as características das vias urbanas arteriais? Muito importante saber sobre as vias, como elas se classificam, que são urbanas e rurais. E neste caso aqui está pedindo as características de uma via urbana, que é a via arterial urbana. Além da via arterial urbana, nós temos a via de trânsito rápido, a via coletora e a via local, que também são urbanas. Mas aqui está pedindo as características das vias arteriais. Alternativa A, velocidade máxima de 30 km por hora. Neste caso aqui, é a via local que tem velocidade máxima de 30 km por hora. Então, eliminamos a alternativa A. Aproveite e anote aí no seu caderno. A via que tem velocidade máxima de 30 km por hora é a via local. Então, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, geralmente possuem semáforos e cruzamentos. É verdade. Alternativa C, são vias exclusivas para pedestres. Alternativa D, não há estacionamento permitido. Então, a alternativa D aqui, ela está totalmente fora de contexto. Já a alternativa C fala assim, são vias exclusivas para pedestres. As vias que são exclusivas para pedestres são as calçadas. Então, eliminamos também a alternativa C. A alternativa B é a correta. Geralmente possuem semáforos e cruzamentos. Essa é uma das características das vias arteriais. Possuem semáforo e também possuem cruzamentos e a velocidade máxima é 60 km por hora. 8. Quem tem a responsabilidade de fiscalizar e aplicar as normas de trânsito? Quem faz isso? Alternativa A,
Polícia Federal, apenas. Alternativa B, Polícia Civil. Então, nós temos aqui apenas. Nós temos aqui Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia investigativa. Alternativa C, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E alternativa D, Guarda Municipal apenas. Então, na alternativa C, nós temos todos os órgãos, né, que são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Lembrando que o SNT ele é um conjunto de órgãos e entidades que eles têm o dever de cuidar do trânsito de todas as formas. Então, quem tem a responsabilidade de fiscalizar e aplicar as normas de trânsito? Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, alternativa C. 9. Qual é a validade da carteira de habilitação para condutores com idade inferior a 50 anos? Alternativa A, 5 anos, alternativa B, 10 anos, alternativa C, 15 anos e alternativa D, 20 anos. Então vamos observar aqui na pergunta uma informação importante. Olha, qual é a validade da carteira de habilitação para condutores com idade inferior a 50 anos? Com a nova atualização, neste caso é de 10 em 10 anos. Para quem tem idade inferior a 50 anos, o exame médico ele passa a ter a validade agora de 10 em 10 anos, ok? Alternativa B é a alternativa correta, é informação importante, cai na prova do Detran, então anote aí no seu caderno. Para quem tiver idade inferior a 50 anos, deve renovar a sua CNH a cada 10 anos. Qual é o objetivo dos fundamentos da direção defensiva? Para que serve? Alternativa A, ser educado e aumentar a velocidade. Ser educado e aumentar a velocidade é incompatível. Alternativa B, isso se tratando de direção defensiva. Alternativa B, reduzir os acidentes no trânsito. Alternativa C, ignorar as regras de trânsito. Alternativa D, dirigir apenas em horários de menor movimento. A direção defensiva é uma forma de dirigir evitando acidentes. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. Reduzir os acidentes no trânsito. Para isso que serve a direção defensiva. Em que ano foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro por meio da Lei número 9.503? Alternativa A, 1985, alternativa B, 1997, alternativa C, 2001 e alternativa D, 2010. Nesse caso, é a alternativa B. Em 1997 foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro por meio da Lei número 9.503. Qual documento comprova o licenciamento dos veículos? Alternativa A, DUT, documento único de transferência. Esse documento único de transferência aqui, olha, é o mesmo da alternativa B, certificado de registro do veículo. Então não é a alternativa A e também não é a alternativa B. Alternativa C, CRLV, certificado de registro e licenciamento do veículo. E alternativa D, CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O documento que comprova o licenciamento do veículo já está aqui, olha, certificado de registro e licenciamento do veículo. Alternativa C. O que indicam as sinalizações horizontais para o condutor? Sinalização horizontal são as sinalizações que são feitas no chão, através de marcas viárias. Alternativa A, indicam a presença de uma curva perigosa. Alternativa B, situações com problema de geometria, topografia ou frente a obstáculos. Alternativa C, alertam sobre a proximidade de um cruzamento. Alternativa D, indicam a distância para um ponto de ônibus. As marcas de canalização, elas têm por função mostrar para o condutor situações com problema de geometria e topografia ou ainda frente a obstáculos. Por isso elas são chamadas de marcas de canalização, pois elas vão canalizar, elas vão direcionar o fluxo de veículos, inclusive mostrando onde há obstáculos na via, certo? Por isso a alternativa B é a alternativa correta. Existe a sinalização horizontal, que são as marcas viárias. Existe também a sinalização vertical, que se utiliza de placas. Isso costuma cair na prova do Detran. Então, a sinalização horizontal é feita no chão. E a sinalização vertical são as placas. Qual é o objetivo da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997? Nessa questão, você pode testar a sua memória. Nós acabamos de fazer uma questão semelhante a essa.
Alternativa A, criar um Código Penal para o trânsito. Alternativa B, instituir o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa C, estabelecer normas para a construção de estradas. E alternativa D, determinar as regras para importação de veículos. Como nós vimos agora há pouco, o objetivo da Lei nº 9.503, de 23 de setembro, foi instituir, alternativa B, instituir o Código de Trânsito Brasileiro. Foi a lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Como você identifica uma placa de advertência? Alternativa A, pela cor amarela. Alternativa B, pela cor azul. Alternativa C, pela cor vermelha. E alternativa D, pela cor verde. Veja bem, se ela é uma placa de advertência, nós vimos aqui uma placa de advertência que foi pista dividida. E ela tem a cor amarela e preta e formato quadrado. Alternativa A é a alternativa correta. Placa de advertência, cor amarela e preta. Qual é o significado da placa de regulamentação circular com a palavra proibido estacionar? Estacionar é diferente de parar. Alternativa A, proibido parar o veículo por qualquer motivo. Então, parar é uma manobra diferente de estacionar. A parada ela serve para embarque e desembarque de passageiros. Esta placa aqui ela não proíbe a parada, ela proíbe o estacionamento. Então, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, área de estacionamento permitido apenas para idosos? De forma alguma, ela proíbe qualquer forma de estacionamento. Alternativa C, estacionamento permitido somente para carga e descarga? Também é proibido. E alternativa D, proibido estacionar em qualquer horário ou em qualquer situação. Essa é a alternativa correta. Então, essa placa ela proíbe o estacionamento, mas não proíbe a parada. Se ela tivesse aqui duas tarjetas, ela proibiria tanto a parada quanto o estacionamento, mas não é o caso. Por isso, a alternativa D é a correta. Quando se deve utilizar luzes altas dos veículos? Alternativa A, em condições de boa visibilidade. Neste caso, você não precisará de usar luz alta, né? Na alternativa A. Alternativa B, à noite em vias não iluminadas. Alternativa C, em vias movimentadas durante o dia. E alternativa D, ao atravessar túneis. Observem a alternativa B, à noite em vias não iluminadas. No caso das rodovias ou estradas, elas não possuem, grande parte delas, não possuem iluminação. Então, o condutor ele deverá usar a luz alta à noite em vias que não haja iluminação públicas. Alternativa B. Quais são os princípios básicos da direção defensiva? Para que serve a direção defensiva? Quais são esses princípios? Alternativa A, cortesia e desatenção? Desatenção não. Alternativa B, agressividade e desrespeito? Também não. Alternativa B está incorreta. Alternativa C, atitude preventiva e previsibilidade? Ok, alternativa C é a correta. Atitude preventiva, inclusive, nós temos na direção defensiva um fundamento que é a prevenção, né? Então, ela é preventiva e previsibilidade, ok? A previsibilidade, você vai prever possibilidades de risco para que você possa evitar um provável acidente. E a alternativa D, pressa e distração. Então, os princípios básicos da direção defensiva é atitude preventiva e previsibilidade. Quais são os itens básicos de um kit de primeiros socorros? Alternativa A, água e comida. Alternativa B, antisséptico, compressa de gás, esparadrapo, curativo, adesivo e ataduras. Esta é a alternativa correta, certo? Então, um kit básico aí de primeiros socorros, ele deve possuir esses itens aqui da alternativa B. Como podemos contribuir para a prevenção do meio ambiente ao dirigir? Então, existe uma relação na matéria de meio ambiente com o homem, veículo e o meio ambiente. Olha só, descartando o lixo pela janela do veículo, nesse caso você vai poluir mais, né? Então, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, mantendo o veículo em marcha lenta por longos períodos, você também vai poluir nesse caso aqui. Alternativa C, efetuando revisões periódicas, essa é a alternativa correta. Se você revisar periodicamente seu veículo, com certeza ele vai poluir muito menos. Prosseguindo com a segunda rodada de questões. Vamos lá.
Expedir a Carteira Nacional de Habilitação é atribuição. Quem expede a Carteira Nacional de Habilitação? Alternativa A, da Secretaria Nacional de Trânsito. Alternativa B, do Departamento Estadual de Trânsito. Alternativa C, do Conselho Estadual de Trânsito. E alternativa D, do Conselho Nacional de Trânsito. Então, quem faz a expedição da Carteira Nacional de Habilitação? O Departamento Estadual de Trânsito, o conhecido DETRAN, que também pode ser chamado de órgão executivo do Estado. Então, o DETRAN, ele tem uma das funções do DETRAN é expedir a Carteira Nacional de Habilitação, bem como todo tipo de documentação relacionada ao veículo. Segundo a classificação segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via de trânsito rápido é caracterizada. Alternativa A, pela velocidade alta nela desenvolvida. Alternativa B, por faixas interceptando e distribuindo o trânsito dela saído com acessos especiais. Alternativa B, por trânsito livre, sem interseções em nível, com acessos especiais, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Alternativa D, por faixas de acesso às áreas de estacionamento. Vamos voltar à pergunta. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via de trânsito rápido. Quais são as características de uma via de trânsito rápido? A primeira característica é que ela é uma via urbana. A segunda é que ela tem velocidade máxima de 80 km por hora. Terceira característica da via de trânsito rápido é que ela possui trânsito livre. Então, a alternativa C, ela já começa com uma característica da via de trânsito rápido, que é por trânsito livre. Então, na via de trânsito rápido, o trânsito vai ser livre, você não vai ter interseção no mesmo nível, ela vai possuir acessos especiais, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, quer dizer que, numa via de trânsito rápido, por exemplo, você não terá acesso diretamente a um posto de combustível ou a qualquer outro lote lindeiro. E sem travessia de pedestre em nível. Então, essas aqui, olha, essas características da alternativa C são todas características da via de trânsito rápido. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em, pergunta muito importante, cai bastante na prova do DETRAN, como se classificam as vias urbanas? Alternativa A, vias de acesso, de ligação, radiais e coletoras. Alternativa B, vias expressas, arteriais, colaterais e locais. Alternativa C, vias locais de trânsito rápido, expressas e preferenciais. Alternativa D, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Então, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas, são vias urbanas, são vias que estão dentro da cidade, elas se classificam aqui, olha, alternativa D, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Aqui ela está numa ordem crescente, olha, as vias locais, elas são as menores, depois as coletoras são um pouco maiores, depois você tem as arteriais e também as vias de trânsito rápido. Quando o agente da autoridade de trânsito emitir um silvo longo, o condutor entende que deve, portanto, saber todos os silvos. Um silvo breve, 2 silvos breves e um silvo longo. No caso dessa pergunta, está pedindo o silvo longo. O silvo longo é um apito longo. Alternativa A, seguir em frente. Alternativa B, parar o veículo. Alternativa C, diminuir a marcha. E alternativa D, acender a lanterna. Neste caso, um silvo longo, ele é para diminuir a marcha, ok? Então anote no seu caderno. Um silvo longo, diminuir a marcha. Se for para seguir, aí é um silvo breve. E para parar, 2 silvos breves. Um silvo breve seguir, 2 silvos breves parar e um silvo longo diminuir a marcha. O sinal sonoro que corresponde ao sinal pare caracteriza-se por, então nós vimos agora, alternativa A, 2 silvos breves, alternativa B, um silvo breve, alternativa C, 3 silvos breves, não existe 3 silvos breves, e alternativa D, um silvo longo. Retornando à pergunta, o sinal sonoro que corresponde ao sinal de pare, então neste caso são 2 silvos breves, é a alternativa A. 2 silvos breves regulamenta a parada pelo sinal de trânsito, pelo silvo do guarda.
Que órgão do SNT tem a incumbência de expedir a documentação do condutor? Olha só, é uma pergunta um pouco diferente daquela que nós vimos, não é? Então, alternativa A, o CONTRAN, alternativa B, o CETRAN, alternativa C, o órgão executivo do Estado e alternativa D, prefeitura. O DETRAN, ele costuma fazer bastante isso daqui, olha. Ele coloca perguntas semelhantes, mas com um contexto diferente, mas a informação é muito semelhante. Então, olha só, que órgão do SNT tem incumbência de expedir a documentação? Como nós sabemos, quem expede a documentação tanto do veículo quanto do condutor é o DETRAN, mas o DETRAN ele aparece aqui de forma diferente. Ele aparece como órgão executivo do Estado. Muitas vezes o candidato ele vai procurar o DETRAN, não vai encontrar e ele vai ficar perdido. Então, o DETRAN, órgão executivo do Estado, ele tem a incumbência de expedir a documentação, não só do condutor, mas também do veículo. Entre dois veículos ao lado, qual terá a preferência de passagem? Então, nós temos aqui um veículo amarelo e um veículo vermelho. Qual deles terá a preferência de passagem? Alternativa A, o veículo vermelho, pois está à direita. Alternativa B, neste caso não existe preferência. Alternativa C, o veículo amarelo, por estar à direita do veículo vermelho. Alternativa A diz que quem está à direita é o veículo vermelho. E a alternativa C diz que quem está à direita é o veículo amarelo. Alternativa D, quem estiver à direita não terá preferência. Pelo contrário, quem estiver à direita terá preferência. Essa é uma regra básica. Em cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem vier pela direita. Então, nós temos aqui a alternativa A e a alternativa C. Quem está à direita? O veículo amarelo ou o veículo vermelho? Neste caso, é o veículo amarelo. Ele está à direita do veículo vermelho. Isso não estou levando em consideração que eles estão à direita da via. Alguns candidatos confundem a direita da via com a direita do condutor. Os dois estão à direita da via, mas o que está à direita do outro aqui é o veículo amarelo. Então, a alternativa C é a correta. O veículo amarelo por estar à direita do veículo vermelho. Essa é a alternativa correta. São fundamentos da direção defensiva, é certo. Então, eu vou procurar o que não é um fundamento da direção defensiva. Se eu já souber quais são os fundamentos, a que sobrar é que não é um fundamento. A habilidade é um fundamento. Alternativa A. Alternativa C, previsão é um fundamento. Atenção é um fundamento. A que sobrou foi educação. Educação é bom, todo condutor deve ter, mas não é um dos fundamentos da direção defensiva. Eliminamos a alternativa B. A alternativa correta é a alternativa B, exceto educação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, como se classificam as vias públicas brasileiras? Veja bem, nós vimos agora há pouco como se classificam as vias urbanas, que são vias locais de trânsito rápido, arterial e coletoras. Só que neste caso aqui não pediu as vias urbanas, aqui pediu as vias públicas brasileiras, então pediu todas as vias. Alternativa A, trânsito rápido, arterial, coletor e local são as vias urbanas, mas a pergunta não pediu as vias urbanas. Alternativa B, rodovias e estradas são rurais e via expressa também não. Alternativa C, vias urbanas e vias rurais, informação muito importante e anote aí no seu caderno se você puder. Vias urbanas e vias rurais, assim se classificam as vias públicas brasileiras ou as vias terrestres. Lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, nós vimos agora, Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997, alternativa B. A responsabilidade pelas infrações na direção do veículo cabe. Então, veja bem, a pergunta já nos deu a informação que nós precisamos. Na direção do veículo. Então, quem está na direção do veículo terá a responsabilidade. Alternativa A, ao proprietário do veículo. Nem sempre o proprietário é quem está dirigindo o veículo. Alternativa B, ao proprietário do veículo e ao condutor, depende do caso. Se o condutor não tiver carteira de habilitação, mas a pergunta não diz nada a respeito disso. Alternativa C, aos pais ou responsáveis pelo condutor. E alternativa D, ao condutor. É a alternativa correta. Aqui na pergunta nós temos a informação importante, que é pelas infrações na direção do veículo. Quem está na direção do veículo é o condutor. E quem pratica o ato é o condutor. Alternativa D. Quando o condutor infrator for primário, isto é, cometer uma infração leve ou média pela primeira vez, nós temos informação importante, infração leve ou média pela primeira vez, isto é, primário. A autoridade de trânsito deverá
Alternativa A, determinar que o condutor infrator participe do curso de reciclagem. Nesse caso, é se ele for suspenso. Então, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, aplicar uma advertência verbal. Nós não temos advertência verbal. Ela pode acontecer, mas ela não está caracterizada no código. Alternativa C, abonar a multa. E a alternativa D é a correta, transformar a multa prevista em advertência por escrito. Então, observação importante. O infrator cometeu uma infração leve ou uma infração média dentro de um ano, a autoridade de trânsito ela deverá transformar essa multa prevista em advertência por escrito. Diante da placa R2, você entende que deve. Então, nós temos aqui, nós já vimos essa placa hoje, essa é a placa de dê a preferência. Vamos lá. Alternativa A, circular no sentido, não existe informação de circulação. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, reduzir a velocidade. Se necessário, parar seu veículo, dando preferência aos veículos que circulam na via preferencial. A alternativa B está muito completa, com toda a informação necessária para essa placa aqui de regulamentação de dê a preferência. Prosseguindo. Diante da placa R10, você entende que é alternativa A, proibida a circulação de toda classe de veículos de tração animal. Não existe nenhum animal aqui na placa. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, proibida a entrada ou passagem de qualquer tipo de veículo automotor na área sinalizada? Sim, essa é a alternativa correta. E essa placa, ela passa informação, apesar de ter um automóvel aqui simbolizando, mas ela proíbe qualquer tipo de veículo automotor. Então, se o veículo tiver motor, ele é proibido de circular na área sinalizada. Prosseguindo, diante da placa A17, você entende que existe. Essa é uma placa de advertência, né? Esse A aqui é de advertência. Alternativa A, depressão na pista de rolamento. Alternativa B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Alternativa C, saliência ou lombada à sua frente. E alternativa D, pista irregular seguida de ponte móvel. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Observando a placa aqui, ó, nós observamos que ela tem várias irregularidades. Então, alternativa B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Qual é a principal função do sistema de freios ABS de um veículo? O freio ABS ele é um sistema anti-travamento das rodas. Alternativa A diz acelerar o veículo. Quem acelera o veículo é o acelerador. Alternativa B, manter a estabilidade do veículo. Quem mantém a estabilidade é o sistema de suspensão, molas e amortecedores. Alternativa C, controlar a direção do veículo. Quem controla a direção do veículo é o sistema de direção. Alternativa D, reduzir a velocidade e parar o veículo, evitando que as rodas se travem. Então, o sistema ABS ele evita o travamento das rodas. Ele diminui a velocidade, mas ele não trava as rodas. Qual é o procedimento correto ao se deparar com um semáforo piscante em amarelo? Alternativa A, parar imediatamente. O condutor ele deveria parar se o semáforo fosse vermelho, mas não é o caso. No caso da pergunta, ele é amarelo. Alternativa B, acelerar e atravessar rapidamente? De forma alguma. Alternativa B. Alternativa C, reduzir a velocidade e prosseguir com cautela. Essa é a alternativa correta. Alternativa B, só uma observação, fala acelerar e atravessar rapidamente. No caso da cor amarela, ela exige atenção. Então, acelerar e atravessar rapidamente vai contra a atenção. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. Se o condutor encontrar um semáforo amarelo piscando, ele deve reduzir a velocidade e prosseguir com cautela. Quando se deve usar o cinto de segurança em um veículo? Alternativa A, somente em viagens longas? Muitas pessoas fazem isso, né? Mas é incorreto. Alternativa B, somente no banco dianteiro? Também está incorreto. Alternativa C, sempre que o veículo estiver em movimento. A partir do momento que o veículo entrou em movimento, todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. Todos, sem exceção. 19. Quando dois veículos se aproximarem de um cruzamento não sinalizado ao mesmo tempo, qual é a regra de preferência? Nós vimos agora há pouco. Alternativa A, o veículo à esquerda deve dar preferência ao que está à direita. Essa é a alternativa correta, porque em cruzamento não sinalizado a preferência é de quem vier pela direita. Logo, quem estiver à esquerda deve dar preferência ao que vier à direita. É uma regra básica e muito importante. Em cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem vier pela direita.
Em uma via de mão dupla, ao realizar uma ultrapassagem, por onde o veículo deve passar para fazer essa ultrapassagem? Alternativa A, pela direita dos veículos. Pela direita, a ultrapassagem não deve ser feita pela direita. Existe uma situação específica, mas não é o caso da pergunta aqui. Olha só, em via de mão dupla, tá vendo? Não se pode ultrapassar pela direita em via de mão dupla. Então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, pela esquerda do veículo que será ultrapassado seguindo pela contramão de direção. Sim, é a alternativa correta. Você pode ultrapassar utilizando a contramão, desde que seja para ultrapassagem, desde que a faixa permita, e também que seja somente para esse fim de ultrapassagem. Alternativa B é a correta. Alternativa C, deve permanecer atrás do veículo. Ultrapassagens são proibidas em vias de mão dupla? Ultrapassagens são permitidas em via de mão dupla, não são proibidas. E a alternativa D, pela direita, também está incorreta. Alternativa B. Pessoal, que bom que vocês ficaram até aqui. Te desejo uma boa sorte na sua prova de legislação de trânsito. Lembrando que eu tenho aulas de reforço lá no Instagram, R7 Via Urbana. Caso você precise, me chama lá no direct do Instagram, R7 Via Urbana. Te desejo uma boa sorte, uma boa prova e te aguardo no próximo vídeo.